Olá, turma. Eu sou a professora Nicole Galvão, do Departamento de Fisiologia e Comportamento da UFRN. Esta é a aula de Neurosinfonia da Resposta ao Estresse, parte 2, da disciplina de Bases Biológicas da Resposta ao Estresse. Turma, na primeira parte dessa aula, nós aprendemos sobre as bases biológicas da fase de alarme da resposta ao estresse. Compreendemos quais são as alterações fisiológicas induzidas pelo sistema nervoso autônomo simpático, catecolaminas, e, a nível central, as vias noradrenérgicas ativadas pelo locus coeruleus. Agora nós vamos começar a entender quais são as alterações fisiológicas que ocorrem durante a fase de resistência. Então, apesar do eixo hipotálamo hipófise adrenal ele ser ativado simultaneamente com o sistema nervoso autônomo simpático, quando o agente estressor incide sobre o indivíduo, por ser um eixo endócrino, hormonal, ele leva algum tempo, nos humanos em média de 15 minutos, para iniciar a secreção do cortisol, que na verdade é seu principal mediador. Então, o hipotálamo, quando é ativado pelo estressor, ele tanto dispara a resposta simpática, quanto dispara já o funcionamento do eixo HPA. Ele vai disparar o núcleo paraventricular no hipotálamo para secretar o hormônio chamado hormônio liberador de corticotrofina. Esse hormônio cai nessa pequena corrente de vaso sanguíneo chamado sistema porta, que leva o CRH ou CRF, que se chama fator liberador de corticotrofina, mas é a mesma molécula, o mesmo hormônio, só muda a nomenclatura, hormônio fator. Então, essa molécula, ela vai ser transportada até a hipófise anterior, onde vai induzir a produção do ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico. O ACTH vai, então, ser secretado na circulação sistêmica, e vai até a glândula adrenal, mais precisamente no córtex da adrenal, estimular a liberação do cortisol. Lembrem que a medula da adrenal está secretando já adrenalina e noradrenalina devido à ativação do sistema nervoso simpático. É muito importante que vocês saibam diferenciar esses mecanismos de controle. Algumas vezes nós confundimos, achamos que o eixo HPA também induz a secreção das catecolaminas, da adrenalina e noradrenalina pela medula, mas isso não acontece. A secreção das catecolaminas pela medula da adrenal é via sistema nervoso autônomo simpático, enquanto o eixo HPA, ele vai estimular a liberação de cortisol pelo córtex da adrenal. Então, turma, tanto o CRH quanto o ACTH são hormônios hidrofílicos. Eles podem ser dissolvidos no sangue sem precisar de uma proteína transportadora. Já o cortisol é derivado do colesterol, e nós vamos ver que para ele se dissolver no sangue, precisa de uma proteína transportadora. Vamos relembrar aqui quais são as ações que o cortisol vai induzir quando ele inicia sua atividade. Então, ele vai incrementar o funcionamento do sistema cardiovascular, vai incrementar a frequência respiratória e vai induzir broncodilatação, aumenta a glicemia através da gliconeogênese e glicogenólise, diferente da adrenalina e noradrenalina, que principalmente promove a glicogenólise, o cortisol vai promover principalmente a gliconeogênese, que a gente explicou na aula passada. Caso vocês tenham alguma dúvida, você dá uma olhadinha lá na aula. Então, a glicemia, turma, mais uma vez, durante a resposta ao estresse, ela não é elevada em função da absorção da glicose no trato gastrointestinal. Lembre-se que não está havendo digestão. O sistema digestivo está inibido. O aumento da glicemia se dá devido às nossas reservas energéticas. No momento inicial da fase de alarme, as catecolaminas quebram o glicogênio através da glicogenólise. Agora, como muito glicogênio já foi quebrado, o corpo começa a utilizar de outras vias para se obter a glicose. Então, ele recruta o lipídio, recruta os aminoácidos musculoesqueléticos, vai até o fígado e utiliza essas duas matérias-primas para produzir glicose e elevar a glicemia. Então, esse incremento cardiovascular, respiratório e glicêmico,
ele é direcionado, continua sendo direcionado para músculo e para cérebro. Lembre-se que, nesse momento, a insulina tem sua secreção inibida, porque se houver secreção de insulina, ela vai permitir que a glicose entre em diversos tecidos do corpo. Naquele momento, a gente quer direcionar essa energia para cérebro e músculo. O cérebro recebe glicose independente da ação da insulina. E o músculo esquelético vai estar conseguindo captar a glicose, né, nesse momento, sem a ação da insulina, porque vai estar havendo contração muscular, devido a uma resposta de fuga ou luta. Então, além da inibição do trato gastrointestinal, o cortisol é um potente inibidor da reprodução e do crescimento. Utilizamos o mesmo raciocínio. Naquele momento de uma resposta de fuga ou luta, né, não se é ideal disponibilizar energia para essas atividades, para crescimento e reprodução, porque o que está em risco ali é a vida do indivíduo. Temos que sempre pensar que a resposta ao estresse ela evoluiu num ambiente ancestral diferente do nosso, né? Então, hoje em dia, ela funciona, né, de acordo com esse mecanismo que foi selecionado. Então, temos sempre que pensar na resposta de fuga ou luta, para procurar entender as alterações fisiológicas mediadas por essas vias, né? Então, além de inibir reprodução, crescimento, lembre-se que essa reprodução e o crescimento está inibido temporariamente. Essa inibição temporária ela é benéfica, ela só vai se tornar patológica quando é crônica. Mas agora nós estamos na fase de resistência da resposta ao estresse. Então, as alterações elas são benéficas. O cortisol também modula o sistema imune inato. Enquanto as catecolaminas aumentam as células do sistema imune inato, o cortisol vai distribuir essas células para os tecidos. Isso é uma ação muito importante. Além disso, o cortisol é anti-inflamatório. E aí, essa ação anti-inflamatória já é uma modulação sobre o sistema imune adquirido. Vamos ver na aula, né, da relação do estresse e sistema imunológico, vamos discutir melhor, então, essa ação do cortisol. Então, turma, mais uma vez ilustrando, nós temos o hipotálamo, que inicialmente ativou o sistema nervoso autônomo simpático, né, e simultaneamente ativa esse eixo aqui, que se inicia com a produção do CRH ou CRF, né, fator ou hormônio liberador de corticotrofina. Então, os neurônios do hipotálamo, vejam que interessante, são células neuronais produzindo hormônio. Então, os neurônios do hipotálamo produzem esses hormônios, que caem aqui na circulação porta, que está aqui, ó, na haste da hipófise, levando até a região anterior da hipófise. A hipófise é a nossa glândula mestra. Então, a região anterior da hipófise vai produzir o segundo hormônio do eixo, né, o ACTH, hormônio liberador, o hormônio adrenal-corticotrófico, que cai na circulação sistêmica e vai estimular as adrenais, o córtex da adrenal, a secretar o cortisol. O cortisol vai ter uma ação, né, sistêmica, vai, como a gente falou, modular sistema imunológico, suprime aqui, gente, só a resposta inflamatória, nós vamos discutir melhor essa ação aqui, aumenta a glicemia, principalmente via de gliconeogênese, estimula o catabolismo de proteína, porque a proteína está sendo recrutada para ser transformada em glicose no fígado, e estimula a lipólise, porque os lipídios também estão sendo, né, recrutados para serem transformados em glicose no fígado. Turma, o cortisol é um hormônio derivado do colesterol. Então, ele tem uma natureza lipossolúvel. Significa dizer que a dissolução desse hormônio no plasma, ela é difícil. Então, uma parte do hormônio, uma pequena fração, ela consegue ser dissolvida no sangue e é transportada livremente, como vocês podem ver aqui. Essa fração livre é o que a gente chama de fração biologicamente ativa, porque ela pode penetrar na célula, como ele é um hormônio lipossolúvel, atravessa a membrana da célula livremente e vai encontrar receptores que estão no citoplasma. Outra parte, ela tem que ser transportada com auxílio de uma proteína de ligação, que para o cortisol se chama globulina ligadora de cortisol, ou CBG. Além da globulina ligadora do cortisol, que essa sigla está em inglês, algumas albuminas, que é outro grupo de proteínas do sangue, também podem ajudar nesse transporte, mas o transporte não é tão específico quanto a CBG. Quando o hormônio está ligado à proteína de transporte, ele não pode se ligar, nem entrar na célula, nem se ligar ao receptor. Então, a gente diz
que o hormônio ligado, a fração ligada, ela não é biologicamente ativa, mas ela serve como um repositório circulante. Uma vez que esses hormônios eles não conseguem ser armazenados nas células, devido à sua natureza lipossolúvel, então a fração ligada seria um mecanismo de armazenamento desse hormônio, só que ao invés de ser dentro da glândula, né, um mecanismo intracelular, ele fica então sendo armazenado no sangue. E aí, turma, todo hormônio ligado à proteína de ligação, com o tempo, ele vai soltar da proteína de ligação, como vocês podem ver aqui, e se tornar uma fração livre. E aí sim, ser biologicamente ativo. O tempo de ligação entre o hormônio e a proteína depende de cada hormônio. A concentração total de um hormônio esteroide, então, é o somatório da fração livre mais a fração ligada. Os receptores dos hormônios esteroides, eles sempre estão dentro da célula, diferente dos hormônios que são hidrossolúveis, como o ACTH e o CRH. O ACTH e o CRH, eles são hidrossolúveis, então eles nem precisam de proteína de transporte, e o receptor desses hormônios estão na membrana, enquanto o receptor dos hormônios lipossolúveis, eles estão dentro da célula. Enquanto os receptores de membrana, eles desencadeiam alterações a níveis de membrana e citoplasma, então são alterações rápidas, os receptores intracelulares vão modular alterações gênicas e vão ter, então, uma resposta mais lenta. Então, o cortisol ele se liga principalmente a receptores do tipo MR, mineralocorticoide, quando ele está sendo secretado fora da resposta ao estresse. Como assim, professora, fora da resposta ao estresse? Turma, é porque, na verdade, o cortisol ele é secretado também na ausência de um estímulo estressor. Antes do amanhecer, existe um mecanismo antecipatório que induz a secreção do cortisol, para que o cortisol eleve a glicemia, principalmente, eleve a pressão, para que nos dê energia e a gente consiga iniciar as atividades diárias sem precisar realizar uma alimentação. Lembre-se que nossos antepassados não tinham disponível em casa alimentos, né? Eles não tinham café ali na geladeira. Então, esse aumento do cortisol foi muito importante ao longo da evolução para prover aptidão para o indivíduo iniciar as atividades do dia sem precisar ter uma alimentação. Então, esse mecanismo de secreção circadiana do cortisol, sempre antes do amanhecer, antes do despertar, ele é mediado, principalmente o cortisol, se ligando aos receptores do tipo MR. Já durante a resposta ao estresse, como há uma hipersecreção do cortisol, além do cortisol se ligar a receptores MR, ele também se liga a receptores do tipo GR. Aqui nós temos o cortisol, a fração livre, então já se separou da proteína transportadora, entrando na célula. Que célula? Várias células do corpo. O cortisol é um hormônio de ampla ação, né? Tanto periférica quanto central. Nós discutimos aqui as alterações periféricas, né, no sistema cardiovascular, respiratório, glicemia. A gente viu que ele induz lipólise, então atua no tecido adiposo, atua na musculatura esquelética, porque recruta aminoácidos, atua no sistema imunológico, né, modulando o funcionamento do sistema imuninário adquirido, inibe digestão, inibe reprodução, inibe crescimento. Então, o cortisol está atuando em diversas células do corpo. Ele entra na célula, vai se ligar aos receptores, veja aqui, ele está se ligando a receptor do tipo GR, então a gente já sabe que é durante uma resposta ao estresse. Se nós estivéssemos vendo receptor MR, seria principalmente aquela liberação circadiana. E aí, turma, classicamente, o que se observa é que esse receptor, ele migra para o núcleo, e aqui no núcleo, como a gente já comentou, ele vai induzir transcrição gênica e depois a síntese proteica através dos mecanismos de tradução. Então, essa aqui é a ação clássica, né? Uma ação genômica lenta. Só que a gente já sabe hoje em dia que alguns desses receptores aqui no citoplasma, em vez de migrar para o núcleo, eles permanecem no citoplasma e aí vão desencadear a ativação de alguns segundos mensageiros a nível de citoplasma, né? Modulando, então, citoplasma e atividade de membrana. Então, ele tem uma ação similar àqueles receptores dos hormônios que são solúveis em água,
né? Os hormônios solúveis em água, como o CRH, o ACTH, a insulina, a gente viu que o receptor dele está na membrana da célula. Então, turma, esses receptores que estão na membrana da célula, eles têm uma resposta mais rápida do que esses receptores que atuam no núcleo. Porque os receptores de membrana, eles vão levar alterações rápidas no citoplasma e na membrana, não vão precisar chegar ao núcleo, induzir transcrição e tradução. Então, a resposta nuclear, ela é mais lenta, enquanto a resposta da membrana é mais rápida. E o que é que se observa com os estudos mais recentes? Que o cortisol, além de induzir essa ação clássica lenta, ele também pode induzir uma ação não clássica de algumas transformações citoplasmáticas, né, e a nível de membrana. Além disso, também temos alguns receptores não clássicos dos cortisol. Veja aqui que a gente tem um receptor GR. Acabamos de aprender que esse receptor GR devia estar no citoplasma da célula. Essa célula aqui é um neurônio, mas ele está na membrana. Então, esse receptor de membrana, ele tem essa mesma característica rápida de qualquer receptor de membrana. Ele não vai ativar o núcleo, veja que ele vai induzir transformações aqui a nível de citoplasma e alterar o comportamento de membrana. Então, aqui, esse GR de membrana não vai para o núcleo. Essa resposta GR de membrana é muito mais rápida do que essa resposta clássica aqui, nuclear. Aqui é um outro exemplo, né, que nós podemos ver aqui tantos receptores do cortisol clássico dentro da célula, os receptores citoplasmáticos clássicos migram para o núcleo, induzem, então, né, respostas lentas associadas à transcrição e tradução gênica. Já os receptores de membrana não clássico, nós encontramos aqui e aqui, eles vão induzir a ativação de segundos mensageiros. Então, vão ser alterações rápidas de membrana, né, induzindo, então, respostas bem mais rápidas do que aquelas respostas induzidas pelo receptor clássico. Mas, professora, é o mesmo receptor? Sim, turma, é o mesmo receptor, é a mesma estrutura. A diferença é quais rotas são ativadas após a ativação do receptor. Então, o receptor é o mesmo, ele pode estar na membrana ou no interior da célula. Quando ele está na membrana, ele vai ativar rotas rápidas. Quando ele está no interior da célula, ele pode migrar para o núcleo, né, porque ele também no interior da célula pode induzir ações de membrana, mas classicamente, no interior da célula, ele migra para o núcleo e induz ações lentas. Então, vejam que os receptores do cortisol, né, eles estão distribuídos em todo o corpo, né, na periferia e também no cérebro. E aí tem diversas, como a gente já falou, né, ações distintas sobre esses diversos órgãos e tecidos. Aqui nós ilustramos melhor esse receptor MR-IGR no cérebro, naquelas mesmas áreas que consideramos hotspots da resposta ao estresse. Temos receptor MR-IGR no pré-frontal, responsável por nosso julgamento, nosso planejamento, no hipocampo, que é responsável pelas nossas memórias declarativas de longo prazo, né, principalmente pela consolidação e pelo resgate dessas memórias, a amígdala, que é o centro das nossas emoções, o lóbulo cerúleus, que é o nosso centro noradrenérgico. Turma, vocês lembram que já viram esse slide? A gente viu ele quando o lóbulo cerúleus, que está representado aqui, estimulou lá na fase de alarme o eixo HPA, a atividade do eixo HPA. Agora nós temos vendo a via inversa. O eixo HPA, ele também estimula o lóbulo cerúleus. Então, nós temos aqui um sistema de retroalimentação positiva. A atividade noradrenérgica estimula o eixo HPA e o eixo HPA estimula a atividade noradrenérgica, reforçando essa resposta ao estresse. Nós temos aqui a influência, então, do eixo HPA sobre o hipocampo. Nós estamos vendo a influência do cortisol, né, que é o principal mediador do eixo HPA, sobre aqueles hotspots da resposta ao estresse. Então, nós vimos a influência sobre o lóbulo cerúleus e agora vamos ver sobre o hipocampo. Percebam, turma,
que aqui nós temos o eixo HPA, né, o hormônio liberador de corticotrofina, induzindo a liberação do ACTH, que induz a liberação do glicocorticoide, que é o cortisol. Cortisol na retroalimentação negativa inibe o ACTH, inibe o CRH. Mas vejam que interessante, o cortisol, ele também age sobre o hipocampo. E quando ele age sobre o hipocampo, ele vai ativar uma via que inibe o eixo HPA. Então, existe a retroalimentação negativa adicional nesse eixo, que inclusive é mais forte do que essa retroalimentação clássica aqui, que se dá via hipocampo. Quando o cortisol se liga aos receptores GR aqui no hipocampo, via uma via neural inibitória, vejam que aqui está inibido, é ativada, e isso aqui inibe o eixo HPA. Então, mais uma vez, o cortisol ele vai entrar no cérebro e no hipocampo, além de outras ações que vamos discutir logo adiante, ele inibe a atividade do eixo HPA, como? Através de uma via neural inibitória. Por exemplo, ele pode estar ativando uma via GABAérgica. Nós aprendemos que o GABA é um neurotransmissor inibitório. Então, o cortisol pode estar ativando uma via inibitória, ativando uma via GABAérgica. Essa via inibitória vai reduzir a funcionalidade do eixo HPA. Além disso, turma, o cortisol também vai influenciar as memórias no hipocampo. Nós vimos que a ação noradrenérgica, durante a fase de alerta da resposta ao estresse, é importante para indução de LTP, e essa LTP vai estimular a produção de neurotrofinas, e essa neurotrofina, como o BDNF, vai estimular a plasticidade sináptica, né? E isso vai facilitar a consolidação das memórias. O que a gente observa para o cortisol? Um nível ótimo de cortisol, que é aquele nível que a gente espera na fase de resistência da resposta ao estresse, vai induzir uma ação similar às da noradrenalina. Então, a ideia é que se haja ainda estímulo à LTP, e essa LTP induza a produção de neurotrofinas, que vai promover, então, a consolidação das memórias. Porém, turma, a relação entre o cortisol e as memórias dependentes do hipocampo, que são as memórias declarativas de longo prazo, como a gente conversou, pode ser de episódio, pode ser de fatos, ela depende de muitos fatores, ela não é uma relação tão direta assim. Se o estresse ele ocorre antes do aprendizado, durante o aprendizado ou durante o resgate daquela informação, a gente pode ter uma interação um pouco distinta dessa mencionada anteriormente. Aqui a gente menciona uma interação positiva, onde o cortisol estimula a LTP, estimula a neurotrofina, estimula a consolidação da memória. Isso é parcialmente verdade, dependendo aonde o estresse ocorre. O estresse está ocorrendo durante o aprendizado? O estresse está ocorrendo durante o período de consolidação ou durante o resgate daquela memória? E não só isso. Qual o tipo de memória que está sendo modulada? Então, existem vários fatores, né, que estão lá modulando essa interação entre cortisol e memória de longo prazo, dependente do hipocampo, que nós vamos ver com detalhe nas aulas seguintes. A relação do cortisol com a memória de trabalho no córtex pré-frontal, mais uma vez, vai depender do nível de cortisol. Então, uma atividade ótima desse sistema, desse eixo, com uma secreção ótima de cortisol, que é, mais uma vez, o que a gente espera para essa fase da resposta ao estresse que estamos estudando, que é a fase de resistência, vejam que ela vai induzir uma atividade ótima do funcionamento do pré-frontal, assim como da memória de trabalho. Então, aqui existe maior neuroplasticidade, maior facilidade de aprendizagem, tudo isso aqui está incrementado. Baixos níveis de cortisol e altos níveis de cortisol são prejudiciais. Por outro lado, turma, nós temos aqui que o córtex pré-frontal, eles pode modular o meu eixo HPA. Da mesma forma que o cortisol pode modular o pré-frontal também pode modular meu sistema de resposta ao estresse. Veja, temos vias inibitórias, GABAérgicas e vias estimulatórias.
essas vias que saem do pré-frontal e chegam aqui no meu hipotálamo, né, no núcleo paraventricular hipotalâmico, vai modular a atividade do eixo HPA. É muito importante a gente conhecer essa via, porque são através dessas vias que conscientemente nós podemos aprender estratégias para lidar com o estresse e reduzir essa resposta. Né? Por exemplo, através da meditação, através da psicoterapia. Então, é meu pré-frontal, meu julgamento, meu raciocínio lógico, né? Ativando as vias que inibem conscientemente o meu sistema de resposta ao estresse. Alguns de vocês podem estar perguntando, mas a via do hipocampo que inibe o eixo HPA também pode ser ativada conscientemente? Não. O hipocampo, não. A via que pode ser acessada conscientemente é o pré-frontal. Turma, apesar da gente conhecer o hormônio liberador de corticotrofina como um hormônio, como já diz o nome, ele é produzido no hipotálamo, liberado no sistema porta, chegando à glândula mestra, a adenohipófise, essa mesma molécula também pode ser um neurotransmissor. Então, aqui, ó, enquanto o núcleo paraventricular, isso aqui é meu hipotálamo, enquanto o núcleo paraventricular, ele está produzindo o CRH endócrino, hormônio, ele também pode ativar vias neurais que utilizam o CRH como neurotransmissor. A diferença é que o hormônio vai cair naquele pequeno sistema de vasos sanguíneos, o sistema porta, e o neurotransmissor ele vai atuar em sinapse. Mas são os mesmos, é o mesmo mensageiro químico, inclusive os receptores também são similares, mas as ações são distintas, porque estão atuando em áreas distintas. Quando ele atua como hormônio, ele vai induzir a secreção do ACTH na adenohipófise. Quando ele atua como neurotransmissor, ele vai modular o funcionamento do pré-frontal, do hipocampo, do locus cerúleus, da amígdala, e tem uma ação muito similar ao cortisol em algumas dessas áreas. Essa figura aqui ilustra as principais áreas da resposta ao estresse no cérebro. Temos aqui ilustrado o eixo HPA, aqui está o núcleo paraventricular do hipotálamo, o hipocampo, o córtex pré-frontal e a amígdala. Veja que todas essas áreas possuem um receptor para o CRH, tanto tipo 1 quanto tipo 2. A ação que esses receptores vão desempenhar, se é uma ação ansiolítica, ou seja, de redução da ansiedade, redução da resposta ao estresse, ou ansiogênica, que é de indução da resposta ao estresse, aumento de ansiedade, vai depender da área. Então, em algumas áreas, esses receptores, por exemplo, podem estar induzindo ansiedade e estresse, elevando a atividade do eixo HPA, né, atividade da amígdala, ou podem estar reduzindo. Então, a ação dos receptores do hormônio liberador de corticotrofina, que nesse caso estamos estudando como neurotransmissor, né, ela depende da área cerebral. Por fim, turma, a gente entra, então, na fase de exaustão. Percebam que todas as alterações fisiológicas que estudamos até agora, na fase de alarme e na fase de resistência, elas foram benéficas, sempre considerando, né, que o indivíduo na fase de resistência está tendo uma resposta adaptativa, que está ajudando ele a chegar no máximo da sua performance para eliminar com o agente estressor. Quando isso não ocorre, aquele feedback negativo do eixo HPA, ele não ocorre, né? E aí o cortisol continua sendo secretado, e cada vez em maior quantidade. Esse aumento da secreção do cortisol, que chamamos de hipercortisolemia, desregula aquelas alterações fisiológicas benéficas, e aí, no estado de exaustão, é quando começam a surgir as patologias. Como a gente já discutiu, as reservas de glicose, elas se esgotam, os lipídios também se esgotam, né, o indivíduo perde peso, há um catabolismo muscular, né, porque a proteína e a gordura estão sendo recrutadas para serem transformadas em glicose, chega um momento que já foi recrutado bastante massa muscular, bastante gordura, e mesmo assim não se consegue, né, manter os níveis glicêmicos. A grande utilização do lipídio como fonte energética, porque nessa situação o lipídio começa a ser utilizado como fonte energética, no momento que a glicose começa a faltar. Então, a utilização de lipídios como fonte energética acidifica o meio interno, então começa a gerar, né, várias disfunções relacionadas à alteração de pH, ocorre um desbalanço hídrico e eletrolítico. Nós vimos que o cortisol ele se liga preferencialmente a receptor mineralocorticoide, MR, e essa ligação no receptor MR
vai levar a um desencadeamento de reabsorção de sódio e de potássio, que, consequentemente, também vai alterar a reabsorção de água. Então, há um desequilíbrio hídrico e eletrolítico do sistema cardiovascular e respiratório que está funcionando de maneira incrementada. Aquela memória que vinha sendo estimulada, né, o aumento de cálcio, o aumento do cálcio levava a uma maior produção de neurotrofinas, no estágio de exaustão, o cálcio em excesso, ele começa a ser tóxico. Vejam que interessante, né? O cálcio, até um certo limite dentro do neurônio, ele favorece a formação das neurotrofinas, mas em excesso ele leva a uma resposta oposta, então ele é tóxico. E vai haver também desequilíbrio do sistema imune. E aí surgem todas aquelas patologias, né, que discutimos desde a primeira aula, né, patologias físicas, gastrointestinais, cardiovasculares, respiratórias, dermatológicas, endócrinas, né, no aparelho reprodutor, no sistema nervoso, e aí pode variar desde enxaqueca até psicopatologias como depressão, ansiedade e as dores crônicas. Existe um texto sobre depressão e outro sobre ansiedade disponível no SIGA, que nós vamos discutir na próxima aula, mas eu queria chamar a atenção aqui, porque dentre os vários sistemas biológicos que estão alterados dentro da depressão, o sistema, o eixo HPA e os níveis de cortisol é o biomarcador mais robusto, mais consistente. Então, turma, a gente tem aqui o eixo HPA do indivíduo normal, veja que o hipotálamo secreta o CRF, aqui como hormônio, que vai cair no sistema sanguíneo porta, que vai na pituitária anterior, estimular a secreção do ACTH. O ACTH vai estimular o córtex da adrenal a produzir o cortisol. A fração livre apenas, que é a biologicamente ativa, vai agir no corpo, mas também vai ser responsável pelo feedback negativo, né? Reduzindo a secreção do CRH e do ACTH. E aí desliga a resposta ao estresse. Então, isso aqui a gente tem um funcionamento normal do eixo HPA. Já no paciente com depressão, o que a gente observa é que esse feedback negativo ele está enfraquecido. Enfraquecido, muitas vezes, porque o receptor do cortisol, tanto no hipotálamo quanto na hipófise anterior, apresenta resistência. Ou seja, existe alta secreção do cortisol, como a gente viu na fase de estresse crônico, né, de exaustão, existe uma hipercortisolemia, só que o receptor não funciona, ele está com resistência. Né? E aí, quando ele não funciona, o feedback, ele perde a sensibilidade, ele não consegue acionar o feedback negativo. E aí, cada vez mais, a glândula adrenal vai secretar mais cortisol. Então, isso é uma das observações, né, que ocorre nos pacientes com depressão, ocorre uma resistência do receptor do cortisol, que reduz a sensibilidade do feedback negativo e havendo uma hipercortisolemia. Uma outra observação em paciente com depressão é a hipocortisolemia. É uma observação menos comum e não se entende muito bem como é que essa hipocortisolemia surge. Existem algumas teorias que dizem que há uma maior sensibilidade, enquanto aqui há uma perca de sensibilidade do feedback negativo, sugere-se que na hipocortisolemia há um aumento da sensibilidade. Então, pouco nível de cortisol baixo, né, pouco cortisol já é suficiente para inibir fortemente o hipotálamo e a pituitária anterior. Além dessa hipótese, acredita-se também que outra causa da hipocortisolemia seria uma falência da adrenal. Essa é até uma hipótese mais aceita, né? Essa falência da adrenal, ela seria decorrente de uma exaustão da glândula, porque passa muito tempo, assim, anos, por exemplo, trabalhando demasiadamente, hipersecretando o cortisol, chega um momento que a glândula falha, e aí se apresenta a hipocortisolemia. Nas duas situações, tanto de hiper quanto de hipocortisolemia, o corpo ele trabalha fora dos parâmetros homeostáticos, fora das faixas, né, de equilíbrio. Então, nas duas situações, os pacientes apresentam prejuízos, apresentam sintomas distintos, né, mais graves. Turma, então chegamos ao final de mais uma aula, eu espero que vocês tenham gostado. Existem algumas questões disponíveis no SIGA que vão ajudar esse processo de aprendizagem. Um abraço e até a próxima aula.